vamos agora para a nossa segunda talk, porque o dia ainda é longo. Para a nossa segunda talk, vou convidar primeiro as nossas palestrantes. A primeira delas é Thelma Shiraishi. Thelma-san, yoroshiku onegai shimasu. Seja muito bem-vinda. Por favor, aqui. E agora, também a nossa segunda palestrante, vamos convidar Camila Gondo. Seja muito bem-vinda. E claro, cadê o moço, meu amigo Mato? É o Fernando Matsumoto que vai me ajudar aqui nessa mediação. Sejam muito bem-vindos. Por favor, fique à vontade. E agora, o pessoal chama de passar a palavra. Vou passar a palavra para o Mato, passar a palavra para o Mato. Tudo bem, fique à vontade. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Matsumoto, o pessoal me chama de Mato. Eu vou falando que é difícil alguém me chamar de Fernando aqui. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês vão agora assistir o segundo painel, denominado Aromas, Cores e Tradição, explorando os valores Nikkeis na gastronomia e na arte. Então, eu não vou falar de mim aqui, eu gostaria de passar a palavra para a Thelma e depois para a Camila, para que vocês façam uma breve apresentação. Muito obrigada a todos que nos prestigiam e principalmente ao Bunkyo por sediar esse encontro, né, para a gente ter esses papos muito gostosos. Eu sou Thelma Shiraishi, chefe de culinária japonesa, tenho o restaurante Aizome já há 16 anos, uma segunda unidade dentro da Japan House em São Paulo, e fui, em 2019, nomeada também embaixadora para a difusão de culinária japonesa pelo governo do Japão. Uma grande honra e uma grande responsabilidade. Vai lá, Camila. Olá, tudo bom? Meu nome é Camila Gondo, sou artista e muralista. Hoje, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui nesse talk com você e com a Thelma-san. E é isso, assim. Me fala um pouco do que você faz, o que a gente chama de muralismo. Bom, hoje eu trabalho com arte em paredes, principalmente. Eu gosto de contar as histórias das pessoas ou dos lugares e transmitir isso no espaço delas, né? Então, hoje em dia, que nem fizemos trabalho com a Soneda, com a Sakura, com a Starbucks, com Google, Facebook. Então, hoje em dia, esse é o meu trabalho. Interessante. E eu gostaria de saber um pouco de vocês sobre... Eu acho que eu estudei um pouco a trajetória das duas, né, de ambas. Fantástico, lindo. Vocês puderem conhecer o trabalho de vocês nas redes sociais, tem muitas entrevistas. Procurem, tá? Vale muito a pena. De emocionar a história das duas. A gente podia pensar, a gente está no painel aqui que tem, né, a gastronomia, né, e a arte em paredes, poderia falar assim, né, de uma certa forma. Que você vai falar, nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E talvez na nossa conversa, talvez a gente comece a achar várias coisas em comum. E na história de vocês, eu vejo muito a influência dos avós, da Bachan, do Jichan, dos pais, às vezes por algum elemento na culinária, às vezes por algum movimento da vida em relação ao Japão. Eu gostaria que vocês trouxessem isso, qual a influência quando vocês lembram do passado, quando vocês eram crianças, e que impactaram na forma como vocês trabalham no ofício de vocês. Bom, começando por mim, eu sou neta de imigrantes japoneses, então os meus avós vieram do Japão. Meu pai nasceu aqui no Brasil, o primeiro da geração da família dele. Minha mãe também foi a mais velha da família, da geração dela. E eu sou a primeira também da minha geração, dos dois lados de família. Então, foi uma grande expectativa, né, a primeira de minha geração. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de ler, muito curiosa. Então, o pessoal já falava, essa vai ser médica. E, realmente, aos 17 anos, eu estava matriculada na Escola de Medicina da USP, né,
talvez correspondendo a toda essa expectativa. Só que no meio do curso eu percebi, não dá, não vou ser médica. Você começa a ir para o hospital e você percebe o que realmente demanda, né, uma carreira médica. E aí eu comecei a minha busca sobre o que eu poderia realmente fazer, já que eu não vou ser médica, né? Vocês imaginam a revolução que foi isso dentro da minha família. E trabalhei, estudei um tempo com pesquisa dentro da USP. Naquela época, a USP estava investindo para a formação de cientistas multidisciplinares. Então, eu fiz um ano dentro do programa de ciências moleculares, talvez pensando, já que eu não vou ser médica, posso seguir a área de pesquisa, ser talvez engenheira genética ou fazer biotecnologia, mas também, no final, achei muito chato. E aí eu percebi que, na verdade, a minha vocação era mais artística mesmo, né? Uma criação, porque, por mais que eu tivesse muito esse lado acadêmico, de pesquisa, de estudo muito forte, na minha família também sempre teve muito presente arte e música, né? Eu aprendi piano desde os 5 anos de idade, ouvia muita música clássica, gostava de dança, a gente tinha coleções de livros de arte. E eu lembro muito a influência dos meus avós, né? O meu avô paterno, ele saiu do interior, né? Acho que todo imigrante começou no interior, no campo, mas depois ele abriu uma lojinha em Atibaia, um pequeno missê, que a gente falava, né? Uma papelaria, ao lado da rodoviária em Atibaia. Mas também, no tempo livre, ele era, por exemplo, técnico de beisebol. Então, ele treinava, ele tinha uma equipe de beisebol muito importante ali. E a minha avó paterna, ela é que sempre gostou muito de cozinhar. Então, eu lembro de ficar muito fascinada de entrar na cozinha dela e ver muitos utilitários diferentes que a gente não encontrava nas casas comuns, né? Então, eu via todos aqueles apetrechos e ficava fascinada e via ela, às vezes, cozinhando, né, desde o dia anterior, quando a gente tinha as reuniões de família. Aí, por outro lado, puxando para o meu lado materno, o meu avô também tinha uma pequena loja aqui em São Paulo, na capital, mas a minha avó materna não gostava de cozinhar de forma alguma. Mas eu lembro dela sempre cercada com muitos livros em japonês, e ela sempre escrevendo. Tava um tempinho, ela estava lá na escrivaninha dela escrevendo. E depois só que eu percebi que, na verdade, ela gostava de fazer os poemas, haikai ou haiku. Então, ela tinha esse hobby, tinha isso muito forte com ela. E minha mãe sempre foi uma grande cozinheira, a gente cozinhava muito em casa, mas foi com meu pai que eu aprendi, na verdade, a pescar, por exemplo, a limpar um peixe, porque, imagina, a gente voltava da pescaria, minha mãe se trancava no quarto, ficava horrorizada, não queria nem ver aquilo, então eu ficava com meu pai limpando o peixe, por exemplo. E eu morei um tempo no interior, na minha infância. Meu pai era gerente de banco e ele sempre me levava para visitar as fazendas, né? Imagina, o fazendeiro queria pedir um empréstimo para o gerente do banco, então ia lá, queria mostrar as vaquinhas, né? A gente ia tomar leite no pé da vaca, queria mostrar as plantações. Então, isso depois ficou muito importante para mim na minha formação, né? E voltando, essa minha parte artística e de talvez uma formação muito multidisciplinar, né? A vida com muitas mudanças, eu acabei trabalhando com moda, me achei muito em moda, trabalhei numa época de grande efervescência da moda aqui no Brasil. A gente tinha muita essa parte de experimentação, né? Cheguei a trabalhar como estilista de moda, com os grandes desfiles. E acho que o painel anterior foi para falar de linguagem, né? E não é apenas a língua portuguesa ou japonesa, porque, na verdade, eu também não sou fluente em japonês. E como foi pontuado aqui pelas senseis, isso para mim foi uma grande dificuldade. Por quê? E é muito importante que elas falaram antes. A gente não tem material sobre culinária japonesa acessível e traduzido aqui. Então, foi uma grande dificuldade minha, foi uma grande pesquisa que eu tive que fazer também nesse aspecto, sem material disponível em português. E
Trabalhei com moda um tempo e o restaurante aconteceu na minha vida, né? Depois que eu trabalhei com moda, tive as minhas filhas, né? Estava casada, fiquei um tempo cuidando delas. E eu comecei a trabalhar com eventos, organizando eventos, né? Legado dessa minha época de moda. Aí as pessoas pediam cada vez mais para eu cozinhar, em vez de só organizar os eventos. Eu comecei a cozinhar em eventos, mas não era culinária japonesa ainda. Depois, 17, 18 anos atrás, que uma parente do meu marido, então, falou: você não quer assumir um restaurante japonês? Falei: talvez, né? Talvez faça sentido. Então, foi algo que aconteceu. Não que eu pensei desde o início que eu seria chefe, seria cozinheira. Mas, quando eu assumi o restaurante japonês, aí é que eu percebi que eu queria fazer algo muito diferente. Diferente no sentido de... Então, a culinária japonesa, os restaurantes japoneses estavam na moda. Só que o que eu percebia era que a culinária japonesa servida nesses restaurantes, o que esse modismo que trouxe em evidência a culinária japonesa, foi algo que fez uma escala nos Estados Unidos. Então, é uma culinária japonesa, só que não, porque ela utilizava, por exemplo, cream cheese, maionese, jalapeno, né? Preparações como Filadélfia, roll, hot roll, California mac. Eu pensava, mas isso não são nem ingredientes, nem referências, nem do Japão e nem do Brasil. E aí eu ficava lembrando, né, aquelas memórias do que as minhas avós faziam, do que a minha mãe, as minhas tias faziam e fazem ainda. Eu falei, não faz sentido algum. E foi então que no meu restaurante eu fiz esse mergulho profundo, né? Primeiro para entender o jargão, porque a linguagem é importante, como a gente falou, né? Comecei a trabalhar com culinária japonesa, eu tive que aprender o jargão específico para falar de ingredientes, de técnicas, de pratos, e eu percebi que, além da linguagem, eu tive que estudar muito mais, não eram só receitas, técnicas e preparações. Eu tive que aprender muito sobre história, geografia, cultura, tradição, filosofia, porque é o que a Sensei pontuaram, você tem que entender muito, né, o modo de pensar, como você se conecta com o alimento, né, e isso é muito forte no ato de comer e de cozinhar. E também foi muito forte, né, para mim, depois que eu percebi que eu tive que fazer muito esse estudo, essa pesquisa e aplicar, não fazia sentido para mim trazer tudo 100% do Japão. A gente está em oposto geográfico, né, do mundo, como dois países poderiam ser de forma mais distante. Quando aqui é inverno, lá é verão e vice-versa. O mar é diferente, então os pescados são diferentes, os ingredientes que a gente tem aqui são diferentes. Então foi entender muito a questão do princípio, da filosofia da culinária japonesa, que tem a ver com você prestar atenção às estações, né? Então, isso foi um princípio muito importante que eu entendi, que é a sazonalidade. E depois, o locavorismo, você valorizar o que é local, valorizar o que está em volta de você. E foi, então, que na cozinha que eu consegui conciliar um pouco isso, né? Japão e Brasil, né? Pelas minhas raízes. A gente falou muito aqui de legado. E como eu consigo fazer uma culinária que está inserida no aqui e no agora, juntando o melhor de dois mundos. Então, é uma culinária Nikkei, uma culinária nipo-brasileira. Falei demais, desculpa. Não, tá ótimo. Juntou várias coisas que eu estava falando justamente da influência, né, dos antepassados. Quando a gente fala antepassados, está falando do Japão, né, como um todo. Camila, e você? Qual é a influência dos seus pais? Você tem uma história super legal sobre o Japão, enfim. Vamos começar a falar aqui. Pode falar, Camila. Bom, a minha história, ela começa... Eu sou neta de japoneses, né? Sansei, terceira geração. E eu nasci aqui no Brasil, mas com 1 ano de idade, eu e meus pais, a gente se mudou para o Japão. Então, a primeira língua foi o Nihongo, né? E eu lembro, assim, que a gente passou lá um tempo e depois de, quando eu tinha 5 anos, a gente voltou para o Brasil. E eu lembro que no Japão eu já tinha essa sensação de que, tá, eu sou brasileira
e que eu não sou que nem eles, né? Mas eu falo Nihongo e eu acho que o meu jeito era já muito japonês, assim, né? E aí quando eu volto pro Brasil, eu não me sinto brasileira. E aí eu senti que eu tinha que me readaptar a tudo, né? Aprender a nova língua, aprender os novos costumes. Eu até lembro que foi muito marcante, que eu fui atravessar a rua com a minha mãe, e aí no Nihon, quando você levanta a mão assim, os carros param, né? Todos, pra criança. E eu lembro que eu levantei a mão assim, ela falou, Camila, abaixa, né? E eu ficava muito confusa, assim, de, tá, eu sei que eu tô num outro país e tá tudo diferente, então eu preciso me readaptar. E eu acho que me readaptei, a gente aprendi o português e o Nihongo já ia meio que sendo esquecido. E foi assim, eu acho que desde pequena eu gostei muito de desenhar e também eu gostava muito de natureza, de plantas, tanto é que eu falava que eu queria ser Ohanaya-san, né, a florista. E é engraçado que aí eu fui fazer a faculdade, sou formada em design de produto, muito querendo desenhar, né, e usar a criação para o trabalho mesmo. E eu acho que para mim a grande descoberta a grande epifania foi quando eu fui para Portugal e lá eu era muito questionada, assim, de onde você é? Eu falei, eu sou brasileira. Aí, não, você não é brasileira. Eu falei, não, eu sou brasileira. Não, de onde você é de verdade? Tipo, seus pais? Eu falei, não, eles são do Brasil, né? E aí, naquela época, eu tive que explicar todos os dias, assim, de, poxa, não, aqui teve imigração, né? Muitos japoneses vieram do Japão, foram pro Brasil e a gente é a maior colônia fora do Japão, né? E, enfim. E aquilo foi mexendo muito comigo, assim, de entender qual era a minha identidade, né? No Japão eu não me sentia brasileira nem japonesa, aí no Brasil me chamavam de japa, e aí quando eu fui pro Japão, de novo eu realmente descobri que eu não era japonesa. E em Portugal, o que aconteceu? Que todo mundo me perguntava toda hora, né? Mas não, você não é brasileira, você não é japonesa. E eu acho que foi aí que eu comecei a buscar, assim, a história dos meus avós, né, da minha família, do porquê que eles foram, do que aconteceu no panorama geral do mundo para os japoneses virem para o Brasil, né? E aí foi a partir daí que eu fui me religando com a cultura cada vez mais, me ligando com a história da minha avó tá ali. E eu acho que é isso, assim, né? E hoje em dia eu busco muito de tentar criar, primeiro para mim, o que é a minha identidade, qual é a minha identidade. E que é Nikkei, que é Nipo brasileiro, né? E que eu acho lindo, porque é uma coisa mega original, não é? Não tem em nenhum outro lugar. Isso é uma coisa muito única que a gente pode criar. Na verdade, a gente tem que criar, né? A gente fica olhando para fora e tentando copiar modelos, né? Sim. Sendo que a gente deveria aproveitar essa nossa riqueza, né? Essa nossa originalidade, a nossa criatividade aqui. Nós somos muito privilegiados aqui. Uhum. Na culinária, por exemplo, a gente fica tentando, né, copiar os modelos que uma comunidade japonesa fez no Peru, por exemplo. Você tem a cucina Nikkei lá, né? Mas fica tentando trazer poke, que é o que a comunidade japonesa fez, por exemplo, no Havaí. Mas a gente tem a maior comunidade japonesa aqui, porque a gente não tem a valorização da nossa culinária nipo-brasileira, né? E o que foi falado pela Sensei, né? O que o Nikkei em São Paulo, ou em Minas, ou no Pará, né, teve que fazer, teve que se adaptar, né? Você teve evolução, você tem essas diferenças, muitas diferenças. A gente está no recorte aqui de São Paulo, que é muito privilegiado, que é um polo cultural, gastronômico, comercial, né? Mas você tem essa diversidade dentro do Brasil. E outra coisa que eu gosto de pontuar, que as senseis falaram que é importante, a gente tem uma grande diversidade no Japão também. As pessoas imaginam o Japão como algo muito
né, uniforme. Homogêneo, né? E não é homogêneo. Né? Você tem desde o norte, né, com um legado até a Innu, por exemplo, né, dos povos originais de lá, que não é valorizado, né, pouco lembrado, quanto do extremo sul do Japão, né, com a cultura okinawana. Aliás, a gente tem uma grande comunidade okinawana aqui no Brasil. Tanto que em Campo Grande, por exemplo, o prato que é o patrimônio cultural ali de Campo Grande é o soba de Campo Grande, que é uma adaptação do soba de Okinawa. Então, são histórias que a gente tem que valorizar, que a gente tem que resgatar, a gente tem que começar a falar sobre uma culinária nipo-brasileira. Né? A gente tem muita coisa boa para fazer aqui. Da mesma forma, acho que a arte, né? Não, e uma coisa legal que eu vi que a Leiko-san falou, né, no outro toque, que é de misturar todas as línguas, né? Você fala o Nihongo com o português e vira uma outra coisa, e vira uma coisa muito linda, assim, muito original, que é único aqui. Eu acho que a gente tem muito que valorizar isso, sabe? Não sei, a gente vai para os Estados Unidos ou para a Europa ver as coisas, mas, poxa, quanta coisa rica a gente tem aqui, né? Eu acho que é importante a gente pegar a parte boa das duas culturas. Porque eu acho que o japonês tem essa parte né, de ser regrado, de ser disciplinado, de fazer as coisas. E o brasileiro tem esse afeto, esse calor humano, sabe? De abraçar as pessoas, e que isso faz muita falta, né? E eu acho que juntar as duas, eu acho que é a melhor combinação, assim. E é isso que eu procuro, né? De trazer isso para a arte. Isso que eu ia perguntar, assim, como que você... Tem um fato que eu acho que você voltou para o Japão, você sentiu o cheiro, né, a questão das flores. Como esses elementos, considerando, assim, você viveu sua infância no Japão, depois esteve cresceu, viveu no Brasil, depois foi ao Japão, visitar o Japão. Como que foi essa mistura para depois virar... como que impactou na tua arte? Né? Quais elementos assim que você traz, que você fala assim, isso aqui é uma mistura bem de Brasil e Japão, ou seja, um nipo brasileiro? Hoje em dia eu tento trazer bastante elemento, assim, não só do Japão, mas como também do Brasil, em questão de padrões, assim, sabe? Que nem, tem um padrão de São Paulo. Sempre tem algum detalhezinho que remete a São Paulo. Ou alguma ave brasileira. Então, talvez não seja tão óbvio, mas na mistura ali tem alguns detalhes que eu gosto de colocar, né? Então, não sei, por exemplo, tem uma arte que tem uma mulher, só que aí no meio do padrão, assim, das flores, tem o padrão da calçada de São Paulo, né? Ou tem o detalhe de um bico de um tucano, que é uma ave brasileira, que é uma ave mais tropical. E aí eu vou trazendo esses elementos e combinando e tentando fazer uma coisa mais única, né? Que é o Brasil e o Japão. E a Thelma também, né? No Aizome ele tem uns pratos, eles seguem uma linha nipo brasileira, né? Nipo brasileira no sentido, né? Não que é uma adaptação, mas é algo que a gente faz aqui que faz sentido dentro do nosso contexto. Primeiro, a época, né? Você está muito antenado ao momento. A gente tem um costume, né, de querer comer as mesmas coisas o ano inteiro. Eu, por exemplo, gosto de ir muito à feira. Costumo ir à feira livre umas 2, 3 vezes por semana, comprar não só para mim, como também para o restaurante. Tenho vários pequenos fornecedores, pequenos produtores, mas é uma grande forma de você se conectar com a época mesmo. Principalmente quando você pensa em termos de alimentos. Você vai na feira, você vê, primeiro, o que está mais bonito, está mais gostoso e está mais barato. Então, faz bem, não só para a nossa saúde, né? Porque, com certeza, os alimentos, ingredientes da época são mais carregados de nutrientes, né? Então, eles fazem muito melhor para nós, mas também faz bem para o bolso. Então, isso faz muito sentido, da gente também ter essa variedade, né? Isso foi algo que eu percebi quando eu fiz esse mergulho dentro dos princípios da culinária japonesa.
né? E de a gente ter essa flexibilidade, a gente está aberto, né? De tentar trazer a natureza para o que a gente está fazendo. Não importa se é na arte, se é, né, num prato que você está preparando, né, para dentro da sua casa. E a outra foi de valorizar os produtos locais, porque o que eu gosto de pensar também é que um dos grandes legados dos imigrantes japoneses está, por exemplo, na agricultura. Está aqui em São Paulo, então a gente tem um grande cinturão verde. Muitos produtores japoneses. A gente tem hoje uma grande variedade de frutas, verduras e legumes. Com certeza também foi um grande trabalho, um grande legado deles. E não só na agricultura, né, mas na cadeia de peixes. Imagina, pescados. Os restaurantes japoneses com certeza puxam muitos pescados, mas você vai para o CEAGESP, que é o maior entreposto comercial da América Latina, os grandes distribuidores, fornecedores, né, ali também são descendentes. Da mesma forma, avicultura, né, aves e ovos, a gente tem Bastos, que é a cidade do ovo, né, mas muita coisa a gente tem que resgatar da nossa história, da nossa trajetória, e valorizar. Então, eu gosto de trazer os ingredientes e explicar a história. Um simples pastel de feira que a gente come, né? Hoje até estava vendo, a pessoa me contou aqui, falei, vamos lá comer pão de queijo? Ah, não, já comi pastel na feira. Mas o pastel de feira também tem muita história que conta isso dos nossos Nikkeis, né? É uma adaptação da receita do rolinho primavera que os Nikkeis fizeram aqui, e não sei se vocês ouviram isso, tá? Mas eu também, quando era criança, ouvi. O Dr. Renato contou episódios, né, da infância dele, mas para mim costumavam perguntar: seu pai é tintureiro ou pasteleiro? Porque realmente tinham muitas casas de pastel, né, dos descendentes dos imigrantes, dos Nikkeis, e hoje em dia é praticamente um patrimônio gastronômico o pastel de feira. Da mesma forma que eu falei da história, né, do soba de Campo Grande, todo prato, todo ingrediente tem uma história, tem essa conexão. E eu gosto de contar isso. É o que dá aquele sabor a mais, né, num prato. Um dos pratos que marcaram um pouco essa minha trajetória, por exemplo, foi um simples tsukemono, ou uma conserva. Só que eu não fiz uma conserva tradicional com ingredientes que a gente costuma encontrar no Japão. Eu comecei a fazer tsukemono de maxixe. Eu, particularmente, morando aqui em São Paulo, não conhecia o maxixe. Até que um cozinheiro meu, né, ele veio da Bahia e ele foi um dos melhores cozinheiros que eu já tive no Aizome, né, porque ele gostava de cozinhar. Então, o ato de cozinhar, de você se doar, de você fazer com cocorô, que a gente fala, fazia diferença. Ele tinha mão muito boa para cozinhar. Aí a gente fazia sempre, né, uma kanai, que a gente fala, ou a comida da equipe. Aí ele começou a trazer maxixe para a gente comer e cozinhar junto, né? Aí a primeira vez que eu provei aquilo, eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, vou começar a fazer tsukemono de maxixe. E foi um dos pratos que mais chamou a atenção, principalmente dos japoneses, né? Dos japoneses do Japão mesmo, que moram aqui em São Paulo. E foi quando eu percebi que eu poderia fazer algo muito japonês no conceito, nos princípios, nas técnicas, na apresentação, mas colocando o meu lado brasileiro, colocando ingredientes brasileiros, valorizando o que a gente tem de bom aqui e que está acessível para a gente, porque está fresco, porque tem história, tem contexto, é nosso. Nossa, perfeita a resposta, adorei a resposta, exatamente o que eu queria ouvir, né? Mas assim, a gente falou um pouco do passado, né? Do impacto, a influência, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, a influência do Japão, a questão Brasil-Japão, nipo-brasileiro, e a influência no ofício de vocês. Se vocês pudessem viajar no tempo, daqui 10 anos, a gente fez uma projeção, né? Quem era a Camila há 10 anos atrás, quem era a Thelma há 10 anos atrás, né? E hoje a Thelma, a Camila estão aqui e obviamente ainda vão, né, dar vários passos para frente,
para cima. Como que vai ser daqui 10 anos? No contexto também, até brincando um pouco, como que será esse contexto nipo-brasileiro, né, também, nesse contexto? Então, a arte, a culinária, como que vai ser? Camila? Como eu gostaria que se fosse, tá bom? Pode ser? Pode. É engraçado que hoje em dia, assim, eu recebo muita mensagem de meninas, mulheres que vêm me perguntar assim, nossa, sabe, eu admiro tanto o seu trabalho mas como os seus pais te apoiaram, sabe? Essa é a principal pergunta. O que os seus pais acharam? E eu entendo a insegurança dessas pessoas, sabe? Vamos lá. Você não quer desapontar, né? De seguir uma carreira tradicional, como a Thelma fez, começou medicina. E eu lembro que, assim, eu não queria desapontar, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo não era para mim, as carreiras tradicionais não eram para mim. E eu acho que, nesse sentido, eu fui muito sincera comigo mesma, sabe? Não, tudo bem, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero, porque eu acho que esse é o caminho a seguir. E hoje em dia, que nem eu tenho uma irmã de 16 anos, né? E ela gosta muito de gastronomia, de confeitaria. E para mim, ter que nem a Thelma, sabe? Como referência de ser uma mulher Nikkei, sabe? E tá lá como referência e da minha irmã poder falar, não, tipo, tudo bem eu querer ser, porque a Thelma, ela tá ali liderando, sabe? Então eu gostaria que as meninas ou as mulheres tivessem esse empoderamento, sabe? Não, se a Camila pode ser, por que não? Essa menina aí de 1,60 m pode ser, sabe? Então eu também posso. Né? É meio que como se fosse um aval, assim, uma coisa de tudo bem, pode dar certo, né? Então eu acho que daqui 10 anos eu gostaria que tivessem mais referências de Nikkeis na arte, Nikkeis na gastronomia e em todas as áreas assim que não são tradicionais e que tá tudo bem, né? E valorizar essa cultura Nikkei, essa cultura que é só nossa, que é acolhedora, que é disciplinada também. E eu acho que essa combinação tem muito potencial. Bem, Thelma? Bom, o que a Camila falou é importante, é uma luta constante, a gente tem avançado, mas ainda falta. É uma grande conquista minha, além desse reconhecimento, né, agradeço sempre muito ao Consulado Geral do Japão, por exemplo, que sempre apoiou o meu trabalho. E sem eles esse reconhecimento não seria possível, né? Mas a partir do momento que você consegue um espaço, né, de fala, de você poder mostrar um trabalho, também vem uma grande responsabilidade. E para mim uma das maiores alegrias foi quando eu vi que no meu restaurante eu tinha mais mulheres do que homens. Chegou um momento que eu tinha mais mulheres do que homens, e principalmente mulheres nos cargos de liderança. E não foi por uma política nem nada, né? Mas foi uma consequência natural apenas de você dar a chance, de você criar esse espaço. Né? Muitas chegam no restaurante ainda falando que em outros lugares não conseguiu a mesma oportunidade. Né? Então, isso é importante. Com certeza, a gente ter mais material, né, ter acesso à formação, educação, né, você poder capacitar mais pessoas. A gente está numa grande crise de pessoas capacitadas, né, para a gente poder ter postos de trabalhos, né, devidamente ocupados. Da mesma forma que a gente tem uma grande crise econômica, a gente precisa muito investir em pessoas, principalmente em educação, formação e capacitação. Só que não é 10 anos, eu acho que tem que ser muito antes que isso, né? Com certeza. Mas, para mim, pensando 10 anos, que para mim é longo prazo, ainda mais quando a gente fala num mundo que está tão acelerado, principalmente questões de sustentabilidade. E isso, né, na minha área, que trabalho com alimentação, dá para começar dentro de casa. Acho que cada um de nós tem uma grande responsabilidade
temos que tomar consciência, e isso começa dentro de casa com ações muito pequenas, né? Começa com você, começa dentro da sua casa, começa no seu local de trabalho, na escola, na comunidade, e aí a gente consegue, sim, né, ter um mundo mais sustentável, porque nós precisamos ter um mundo para as futuras gerações. Mas, quando eu penso em sustentabilidade, e a gente já coloca no Aizomê, né, várias atitudes pensando nisso, começando desde a seleção dos ingredientes, trabalhando só com pescados sustentáveis, de pesca responsável, pensando em todo esse contexto, tendo não desperdício, né? Motainai, por exemplo, é um conceito que para mim é inegociável em tudo que a gente faz, tanto em casa quanto no restaurante. Mas uma coisa muito importante para mim, que eu queria deixar até, né, como última mensagem, é a questão da fome. Tá? Não tem como eu, como cozinheira, chefe de cozinha, que trabalha com alimentação, estar ainda em uma situação, estar em um país onde a gente tem pessoas passando fome. Então, daqui a 10 anos, a minha maior esperança é que a gente tenha não só o Brasil, mas o mundo inteiro com a erradicação da fome. E, gente, não precisa de muita coisa, tá? Porque mesmo durante a pandemia, né, no período mais negro da nossa história recente, com todos os desafios, a gente começou um movimento chamado Água no Feijão, e foi ali que vi essa situação de perto. Mesmo no meio da pandemia, eu fui às ruas, percebi o desafio de quem mora nas ruas, mora nas comunidades carentes, e a gente começou um trabalho de formiguinha, e hoje a gente tem um movimento que já doou centenas de milhares de refeições, com apoio das empresas japonesas, das empresas da comunidade, as instituições, as pessoas, né? Então, tanto esfera pública quanto privada, governo do Japão. Então, a gente pode fazer. E começa com isso, doando um simples prato. Tá? Por isso que o movimento chama Água no Feijão, né? É uma expressão brasileira que eu gosto muito. Né? Quando você vai receber alguém inesperado, você só põe um pouquinho mais de água no feijão, né, e faz aquela refeição render. Então, na verdade, é isso. Simbolicamente, você faz render o que você tem. Você não precisa ter muito, mas o pouco que você tem, você faz render e você pode dividir com quem precisa. Então, para mim, daqui a 10 anos, acho que seria a visão que eu gostaria de ter concretizado, a erradicação da fome no mundo. Lindas visões, Thelma. Camila, até emocionante as duas visões. Eu gostaria de deixar, agora estamos nos minutos finais do nosso painel, infelizmente. Eu queria deixar aberto para caso alguém tenha alguma pergunta. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Thelma, obrigada, Camila, Fernando. Primeiro, o meu contato com a Thelma é bem próximo, né? Emocionada também, tanto quando o Fernando, parabéns para vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Thelma. A culinária Nikkei dela, né, é paulista. Se um dia você expandir seus negócios, Aizomê, for para Belém, for para Manaus, enfim, ou for para o Sul, quais são os pratos, o que vai ser diferente da culinária que a gente tem a oportunidade de degustar aqui, em São Paulo? Com certeza vai ser diferente, né? Porque eu falei, para mim é muito fascinante perceber que a gente esquece que a gente tem comunidades, né? Não só em São Paulo, mas assim, lógico, Paraná, sim, né? Campo Grande, mas tem no Pará, né? Tomé Açu foi uma comunidade muito importante, e com certeza os ingredientes que a gente tem lá, com a riqueza, imagina a riqueza que a gente tem na floresta amazônica, naquele entorno. Então, com certeza, seriam com ingredientes locais, e contando essa história também, né? Porque a gente tem comunidades importantes em todos os lugares do Brasil, e eu queria contar a história deles, porque é a minha história também, né? A história de uma descendente de imigrantes. Então, a gente tem que estar sempre presente no aqui e no agora.
E sim, eu estou aqui em São Paulo agora, mas se fosse para outro lugar, teria que aplicar o mesmo princípio, porque eu falei, é muito mais uma questão de você entender esses princípios, né, e aplicar onde quer que você esteja. Pessoal, mais uma pergunta. Última. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, ué. Deixa eu voltar. Para Camila, eu já vi vários trabalhos seus, né, na Google, internamente, em marcas, em painéis, muros. Onde você não fez e gostaria de fazer a sua arte? Onde? O meu sonho hoje é fazer um painel lá no Nihon. Eu acho que hoje esse é um dos objetivos, assim. E qual que seria o tema desse painel? A cultura Nikkei. Eu acho que é essa mistura do Brasil com o Japão. Legal. Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a Thelma, Camila. Obrigado a todos que participaram, o pessoal que fez pergunta. Enfim, muitíssimo obrigado. Pessoal, esse aqui eu vou ler aqui, esse é o painel Aromas, Cores e Tradição, explorando os valores Nikkeis na gastronomia e na arte. Pessoal, muito obrigado e um ótimo Dia Internacional do Nikkei e aproveitem o Bunka Matsuri. Só aproveitar um momento aqui, pessoal, um recadinho. O Dia Internacional do Nikkei, ele acontece sábado e domingo. Então amanhã também a gente vai ter mais uma talk. Nessa talk o tema também vou pegar minha colinha, tá? Do desenho à tinta, a imaginação japonesa nos animes, animações e tatuagens. Os participantes são o Takashi Yamanishi, ele vai estar aqui com a gente novamente, a Bianca Sakai e a Andrea Mini. E o mediador, esse moço aqui bonito que está do meu lado, Fernando Matsumoto. Antes da gente encerrar, pessoal, queria agradecer aqui. Já tinha citado na talk anterior, mas eu vi que o público deu uma mudadinha aqui. Novamente, eu queria agradecer todos os convidados, todos os palestrantes e os mediadores que estão aqui, usando o tempinho deles aqui, é tudo voluntário, e o que a gente tem aqui para oferecer nesse momento aqui são sacolinhas mágicas, né? Tem uma sacolinha mágica da Alfa e a sacolinha mágica da Kikoman, que a nossa coordenadora do evento vai distribuir aqui para gente. Sacolinha, mas tem para todo mundo, hein? Aproveitando esse tempinho, na sequência a gente vai ter aqui o desfile de kimono. E no desfile de kimono, na sequência eu vou convidar a Mayumi aqui para a gente iniciar as atividades. Eu deveria estar ajudando, né, para acelerar, mas acontece, né? Agora acho que não vai dar mais tempo. Pelo menos andar do seu lado, né? Vamos lá, vamos lá. Novamente mesmo, Thelma, Camila, Mato, muito obrigado pelo tempinho de vocês, tá? Pega a sacolinha. Mato, a sacolinha. Já deu e já jogou de lado, você viu como ele gostou, né? Ah, Mato, falo nada. Pessoal, é isso aí. Então, pessoal, demos aqui o nosso tempinho para finalizar o dia de hoje. Aproveitar que a Patê, que é a coordenadora do DIN, está do meu lado. Fecha aí, Patê. Na surpresa, Yoshio, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer que vocês participaram aqui desse momento com a gente, nessa comemoração do Dia Internacional do Nikkei, e lembrar que amanhã a gente tem mais uma talk. Temos outras atividades acontecendo aqui no Bunka Matsuri. Agora, lá no Grande Auditório, está rolando o Miss Nikkei, e amanhã também temos um dia cheio de atividades, uma programação cheia para você. Então, esperamos vocês de volta. Muito obrigada e até a próxima.